estava comentando agora há pouco, desde os tremores e o que mais, Cris? O raio gama, o pulso de raio gama. O, Foi esse pulso que aconteceu dia 9 de outubro de 2022, né, mas só agora veio a público, né, porque pesquisas científicas têm que ter uma série de comprovações e protocolos a seguir, então foi divulgado, né, essa semana passada esse pulso de raio gama, que o raio gama é a maior luminosidade que a gente pode experimentar no universo. Então, é uma luz muito forte e ele tem um detalhe muito interessante que é, vai de encontro com a nossa meditação aqui, porque o raio gama ele acontece quando uma grande estrela se colapsa dentro de si mesma. Ou seja, o que acontece no macro acontece no micro. Quando a gente volta para dentro de si, é a possibilidade da gente encontrar a maior luz que existe no universo. E o universo está sempre querendo mostrar, basta a gente parar para observar esse tipo de coisa, que é justamente voltar para dentro, né? Ir para dentro, a saída é sempre para dentro. E uma estrela, né, dessa proporciona tamanha luz dentro da nossa galáxia, iluminando coisas que a gente, principalmente para os cientistas, né, até as poeiras que galáxias que eles vão conseguir ver através dessa luz, eles conseguem estudar até melhor. Então, esse raio gama, principalmente, ele ressona com as nossas emoções, porque as nossas emoções trabalham em raio gama, né? Tem um livro Pensamento e Vida do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier, com o qual a gente sempre fala aqui, e ele explica muito bem isso, né? Tem várias outras revelações, tem quase 5 prêmios Nobel naquele livro, né, que ao longo do tempo foram comprovados depois, que ele falou na década de 50, e ao longo do tempo, né, pessoas foram comprovando que ele foi falando cientificamente e ganharam prêmios Nobel. E lá ele fala justamente isso, que as nossas emoções trabalham em raio gama porque é uma luz inigualável, a qual a gente pode voltar para dentro e trazer ela para o nosso presente, né? Acessar isso nosso sétimo corpo e iluminar todos os outros, iluminando o nosso caminho. Então, é um grande é um grande presente, né? A gente poder presenciar isso e essa luminosidade toda, né? Chegando até a Terra, iluminando os quartinhos escuros que precisam ser olhados, né? Com muito amor, principalmente. Então, é um grande E acontecimento. Cris, uma questão, quando é de raio gama, né? Ela foi oriunda a partir de uma estrela entrando, colapsando a si mesma. O que seria ela se autodestruindo? Ela colapsa para dentro de si, é muito interessante, né? Ela não explode, ela vai para dentro e aí sim ilumina, né? Ela vai diminuindo, porque uma estrela, quando ela vai perdendo, né? Ela vai, vamos dizer assim, se findando materialmente, Uhum. ela vai diminuir, ela vai condensando a energia até um ponto que ela volta para dentro e, e espalha luz para todos os lugares, né, onde ela está ali. Então, é um fenômeno muito interessante, a qual a gente precisa observar muito e justamente, né, o universo mostrando que a saída para a luz é sempre para dentro. Uhum. Complementando o que o Cris, até a pergunta do Hélio, que é bem interessante. O que acontece? Estou pegando aqui o que os pleiadianos passaram para a gente, talvez o Cris lembra já no ano passado, um pouco antes também, que sobre os flashes solares. Os flashes solares, na verdade, eles são pulsos de energia de luz gama. A, a luz gama é a luz que faz a transformação nos nossos corpos, e não estamos falando apenas do corpo físico, dos corpos sutis, como bem o Cris colocou, o corpo emocional, as emoções, tudo que está enraizado ali. E quando a gente vai buscar esse conceito de luz gama e de explosões que acontecem no nosso Sol, bem como o Cris colocou, não é que ele está se autodestruindo, ele está concentrando energia e liberando. E a gente tem aqui no planeta os pulsos, tanto que vem do nosso Sol quanto do Sol central, ou seja, flashes de energia que viajam também através aqui da nossa galáxia. Essa interação que a gente tem com
essa frequência, vamos dizer assim, é o que vai fazendo movimentações no nosso ser interno, fazendo movimentações no planeta. O planeta vai também querer responder a essas movimentações, tudo isso que a gente está vivenciando, vendo, que até vocês vão comentar depois. Existe lá dentro uma energia no planeta também, o magma, existe a energia da água, existe tudo isso também movimentando e fazendo sempre uma contrarresposta. Mas uma forma que a gente tem de estar avaliando esses pulsos, não a linha que fica fixa, mas os pulsos de entrada de energia, é a ressonância Schumann. Ela indica, tem uma energia diferente que deu um pulso aqui, tem outra, deu outro pulso aqui. E até interessante porque esse dado que o Cris traz é um dado que seria oficial, né, Cris? Um dado oficial que estão estudando, divulgando, que conseguiram, mas talvez, eu digo talvez porque a gente vai buscar isso na ciência, mas nós estamos tendo outros flashes, outros pulsos de luz gama, que talvez não sejam ainda oficiais, que estão nos jogando nessas movimentações. E é isso que lá atrás, você mencionou o Chico, a gente poderia ir em outras pessoas, seres que também colaboraram com tudo que a gente vive hoje, com as informações que traziam essas mudanças que a gente faria na nossa própria estrutura de corpos sutis, reverberando no corpo físico. E eu estava falando antes da alegria. É muita alegria a gente poder estar vivenciando esse momento. Às vezes é um pouco, vamos dizer assim, doloroso, a gente tem também as nossas manifestações que são as respostas que vêm dessa entrada de luz gama, o nosso corpo, o nosso ser se adaptando também a essas novas frequências, vamos chamar. Então, isso é a expansão, isso é a subida do quociente, do gradiente de energia. E a luz gama está diretamente ligada a essas movimentações.